já com o ex-prefeito da cidade de Souza, André Gadelha. A partir de agora, o nosso convidado. Seja bem-vindo, André, ao programa Olho Vivo, Rede Diário do Sertão, Rádio e TV. Boa tarde. Boa tarde, Pérez. Boa tarde, Conrado. Boa tarde a todos que nos assistem pelo Diário do Sertão, pelas redes sociais. Você sabe que é uma alegria sempre de estar aqui com vocês, podendo conversar para essa rede de rádios e comunicação que vocês conseguiram conquistar durante todo esse tempo, fazendo e levando a informação verdadeira de uma forma transparente e respeitosa a todos que nos assistem. Eu vou começar logo esse bate-papo com a pergunta de Levi Dantas, direto da redação do blog do Levi e da Rádio Líder FM, que faz uma pergunta também a André Gadelha. Levi, aquele abraço. Programa Cidade Notícias, de 6 da manhã às 8, líder em audiência, e você aqui com a gente também no programa Olho Vivo, Levi Dantas. Olá, Pedson Santos, telenautas da TV Diário do Sertão, equipe deste portal e desta TV, aos nossos ouvintes nas emissoras de rádio conectadas ao Olho Vivo. A nossa pergunta para André Gadelha, ex-deputado e ex-prefeito de Souza, é a seguinte: se baseia numa cena vista no último final de semana. André, num evento político de Pedro Cunha Lima, em Souza, junto com Marcondes, com Leonardo, até aí tudo bem. Junto também com Zé Célio. Houve alguns embates, algumas trocas de farpas durante o primeiro turno entre André, Zé Célio, Lindolfo Pires, enfim. Com essa cena do último final de semana, isso já ficou para trás, André Gadelha? Ou se isso indica, por exemplo, que vocês todos estão juntos dentro da oposição numa eleição daqui a 2 anos, no caso para a Prefeitura de Souza. Ou seja, esse mesmo grupo poderá estar junto em 2024? Uma outra questão também: como se encaixaria André e Leonardo em um eventual governo Cunha Lima, já que há informações, especulações de que Pedro, vencendo o pleito, teria espaço tanto para Leonardo como também para André Gadelha. São essas as nossas duas indagações. Forte abraço, boa tarde a todos. Pedson, veja bem, o último evento que nós fizemos agora sábado, nós conseguimos levar milhares de pessoas. E nós sabemos como é difícil você convidar as pessoas para um comício. Né? Hoje, a política, a campanha, ela é feita através da internet. Né? Aquele voto do romantismo, de ir para ficar lá embaixo do palanque, para escutar o seu líder político, o seu candidato falar, são poucas pessoas que vão. Mas sábado, a nossa região surpreendeu a Paraíba inteira. Foram milhares de pessoas que foram às ruas mostrar que querem a mudança, principalmente para a nossa cidade. A cidade de Souza, praticamente 60% do eleitorado foram às urnas votar contra o atual governo. Então, eu imagino que no segundo turno, os mesmos quase 60% que foram votar contra o atual governador, também irão votar contra o governador. E a gente espera isso. E aí eu já entro na indagação de Levi. A partir do momento que nós temos um objetivo, que é ganhar o governo do Estado, que é apresentar Pedro, onde nós apresentamos para a cidade de Souza e para a região, é que nós queremos fazer a mudança. São 12 anos que esse governo está à frente da administração pública. São 12 anos que são os mesmos secretários, mudando de A para B, de B para A, algumas das vezes. Então, a alternância do poder é muito importante, fortalece a democracia, muda a maneira de se administrar, e Pedro traz com ele uma bagagem de deputado federal, mas também traz a sua juventude, a sua inteligência, a sua coragem, a sua vontade de fazer o diferente da política paraibana. Então, acredito muito que neste sábado, onde nós conseguimos juntar milhares de pessoas para ver Pedro, para dizer, olha, Souza e o Alto Sertão está com a mudança. E isso aí entra todas as 8 cidades que fazem parte da Grande Souza, da nossa região metropolitana. Então, eu acredito muito nessa região onde foram distritos e hoje são cidades, são 8, e que foram lá abraçar
desde o prefeito do Lastro, como a vice-prefeita de Verópolis, o ex-prefeito de São Francisco, o ex-prefeito de Santa Cruz, o ex-prefeito de Aparecida. Então, as oposições que estavam divididas entre Veneziano e Pedro, agora demonstraram, nesse último sábado em Souza, que estão juntos com o mesmo objetivo, que é ganhar a eleição. Esse é um ponto. Eu, particularmente, sozinho, como se diz, votei em Veneziano. O palanque do MDB na cidade de Souza era apenas André Gadelha. O palanque de João era o palanque do atual prefeito. E o palanque do médico Zé Célio e de Leonardo Gadelha era o palanque de Pedro. Nós conseguimos levar 8.000 votos, mais de 8.000 votos para Veneziano, e Leonardo e Zé Célio levaram pouco mais de 3.000 votos. Se conseguirmos unir os 8.000 de Veneziano com os 3.000 de Pedro, nós já temos 11.000 votos para ir para a urna. E tem os 5.700 votos de Nilvan, que é uma turma independente, e aqui eu quero agradecer a todos em nome de Jordano. Não quero aqui citar o nome dos demais, mas em nome dele agradecer que ele veio junto com toda a equipe que votaram em Nilvan, apostando na mudança de Pedro. Então, eu quero agradecer os enfrentantes, os organizadores da campanha de Nilvan, que hoje incorpora a Pedro. Então, se fizermos uma conta rápida, se todos os três se unir contra a atual gestão, o atual governo, nós vamos dar um calor muito grande na cidade de Souza. Sem falar nas cidades vizinhas à nossa cidade. Então, eu acredito muito no crescimento. Quando eu fui indagado por Levi, que nós estamos juntos, eu acho que o nosso objetivo aqui é ganhar o Estado. Nosso objetivo aqui é acabar com a pressão, acabar com as humilhações, acabar com as perseguições. Eu não sei como é que está Cajazeiras, Petros e Conrado, mas em Souza, todo funcionário público, mesmo aquele que já tem 15 anos, 18 anos, 20 anos de serviço público, eles estão sendo obrigados a irem fazer visitas nas casas após o expediente, que não é obrigação eles irem, mas estão sendo obrigados, porque lá tem um diretor, tem uma diretora de cada repartição que faz chamada para saber se esse povo está indo trabalhar, pedir voto. Isso é um absurdo que está acontecendo. Sem falar que você é obrigado a adesivar o carro ou a moto. Agora, nesse fim de semana, teve uma amiga minha que me disse: André, eu coloquei o adesivo e tive que ir para um arrastão que aconteceu há 15 dias atrás. E quando eu cheguei em casa, meu esposo tirou o adesivo para lavar a moto. E na segunda-feira eu já fui questionado por que o adesivo tinha caído. Então, além de estarem fazendo uma chamada para saber se a pessoa está trabalhando ou no arrastão, também tem pessoas olhando, visualizando a sua moto e o seu carro. Então, nós temos que acabar com isso. Nós temos que acabar com a fila de espera no hospital, com o apadrinhamento, que existe muito. As pessoas só conseguem exame, só conseguem cirurgia se for da linha ou da corrente política do atual governo. Nós temos que diminuir o sofrimento. São 4 anos que esse governo aí está, de uma continuidade de 8. Então, são 12 anos que esse governo aí está e você não tem uma obra relevante para o Alto Sertão. Nossos hospitais estão superlotados. A nossa salvação, principalmente para a região de Souza, é uma ambulância, quando tem vaga em João Pessoa ou Campina Grande. Então, nós estamos precisando urgentemente de hospitais, nossos hospitais serem incrementados, serem aumentados, tanto com especialidades, como também com aumento de leitos. É inadmissível você passar 3, 4 meses para fazer um cateterismo. É inadmissível você passar 6, 8 meses para fazer uma cirurgia de joelho. Nós não podemos mais aceitar isso. O governador não disse que zerou a fila da vergonha, a fila dessas cirurgias, André? Olha, Pedro, eu não sei se o rapaz que trabalha para mim, ele se chama Benedito. Ele trabalha a vida toda com a nossa família e ele está precisando de um cateterismo há mais de 6 meses. Então, eu não acredito que essa fila zerou, porque, ou então, se ele é funcionário de André,
ele não faz o exame, não faz a cirurgia. Então, isso nós não podemos aceitar. Além dessas humilhações que eu falei, funcionário de 16 anos, de 18 anos, de 20 anos, como se fosse assim, se Pedro ganhar, você vai ser demitido. Pedro tem uma postura e uma política diferenciada. Eu estou apostando em Pedro por justamente fazer uma política diferenciada. Aquela política que não tem um apadrinhamento. Mas não tem um pai ao lado? O pai diz que quem está mandando nessa campanha é Cássio Cunha Lima. Será que ele não vai ser igual a Cássio? E há quem diga que Cássio vai ditar as regras do governo de Pedro caso ele ganhe. Olha, nós não podemos tirar a história, apagar a história bonita, andar uma carreira política vitoriosa do senador Cássio. Agora, Pedro tem sua identidade. Pedro tem o seu jeito de tratar. É tanto que na campanha ele sempre deixou isso bem claro. Quem vai ser governador é Pedro. Quem vai administrar é Pedro. Lógico que com a experiência de Cássio é o pai, vai dar os seus conselhos, mas administrar, eu tenho certeza que pela postura e pelos posicionamentos que ele tem tomado durante a campanha, eu não tenho dúvida que Pedro trará uma política diferente, uma política diferenciada. Um candidato a governador que não teve palanque para presidente da República, onde tem uma eleição acirrada, que só existe 2 lados no Brasil, Pedro foi ali na independência. Só em você ter uma postura dessa já mostra que ele faz uma política diferenciada. E eu tenho certeza que o Estado da Paraíba vai ter um administrador realmente humilde, preparado, com competência para fazer o diferencial que nunca já foi visto no Estado da Paraíba. Ô André, mediante essa aproximação de Zé Célio, Leonardo e você, já tem alguma conversa, surgiu alguma conversa visando as eleições daqui a 2 anos, eleições municipais? Você tem pretensão de ser candidato a prefeito de Souza? Olha, eu confesso que não existe essa conversa. Eu acho que é muito cedo. Nós temos uma campanha para disputar. Mas vocês e Célio estão bem? Nós sempre nos respeitamos. Em 2020, eu fui até a casa dele, me ofereci para ser seu vice, ofereci o nome de minha esposa, o nome de minhas irmãs, o nome dos meus cunhados, o nome de pessoas ligadas a mim, para que ele fosse o nosso candidato. E ele se negou de disputar a eleição. Leonardo foi para um sacrifício, porque até então eu não queria e nem pensava e nem desejava ser candidato a prefeito de Souza. E agora ele disputou a eleição. É aquela história. Nós temos que estar unidos. Tem que estar unido André, tem que estar unido Zé Célio, tem que estar unido Leonardo, tem que estar unido Jordano, tem que estar unidos aquelas pessoas que querem o melhor da Paraíba. A eleição de 2024 nós vamos sentar. Temos pesquisas para serem feitas, nós vamos ver como vai ser a condução do governo do Estado, quem será o governador, quem terá coragem de disputar a eleição de prefeito. Isso tudo é um cenário para depois da eleição. Mas a presidência, você tem interesse em voltar a disputar a prefeitura? É aquela velha história. André Gadelha, antes de ser votado nessa eleição, André Gadelha tinha apenas 3 mil votos que diziam em Souza. André só tem 3 mil votos, foi o voto que deu a Renato na última eleição. André não tem mais voto. Eu apareço com mais de 9 mil votos. Então é aquela velha história, como é que uma roda grande vai rodar dentro de uma pequena. É verdade. Então se nós saímos vitoriosos, saímos majoritários da cidade de Souza, eu não posso me negar aqui e não colocar o meu nome para disputar a eleição de Souza para prefeito. Eu estava lá adormecido, a cidade acordou, começou a ver que o tratamento da atual gestão em relação à falta de água, a relação de falta de exames, a falta de compromisso com a infraestrutura e também a falta de respeito que o gestor tem com todas as famílias souzenses. Então, nosso nome estará à disposição, sim, em 2024. Lógico que nós vamos conversar com todos os parceiros que hoje estão na oposição e que também estaremos juntos, se Deus quiser, com a vitória de Pedro, fazer um governo para Souza, tentar trabalhar. Souza é uma cidade que, não tenho dúvida, que ela é a cereja do bolo de qualquer governador que queira pensar em gerar emprego de imediato. Eu estou falando, Petson, isso porque nós temos hoje 15 mil hectares de terra, e hoje 5 mil que já está sendo irrigado com a transposição do Rio São Francisco, e 10 mil hectares que serão irrigados com mais eficiência, com mais água, quando o terceiro eixo norte for construído para dentro de Curemos. Então, 15 mil hectares, se você dividir por 5 hectares cada lote, eu estou falando em 3 mil lotes. Se cada lote desse empregar 3 pessoas, eu estou falando em 9 mil pessoas empregadas. Então, nós precisamos avançar
com o melhoramento, com a modernização do sistema de irrigação de São Gonçalo, que já tem água do Rio São Francisco, vamos avançar com o próximo governador para construir o terceiro eixo de imediato, para que nós possamos ter água suficiente para ampliar a produção dentro das Varzeas de Souza. E, paralelamente a isso, nós temos que ter a construção de uma SEASA, urgentemente, para justamente comercializar todas essas frutas e trazer todas as frutas que serão produzidas. E eu tenho uma ideia, que trabalhei isso na minha campanha de deputado. Nós temos que levar a terra de Souza para ser vendida aos empresários de outros estados. Não é vender o lote, não é vender a terra, é vender a produção. Você tem uma ideia, você conhece bem o comércio de Souza. Todo produtor de leite da nossa cidade, ele produz leite e aumenta a produção porque sabe a quem vender. Então, nós temos hoje a maior bacia leiteira do sertão. Por quê? Nós temos uma Isis, nós temos a Santo Expedito, nós temos a sorveteria Flor de Lis, nós temos a sorveteria Mareni, outros laticínios menores, como outras sorveterias menores. Então, toda a produção de leite que a gente produz, a gente sabe a quem vender e recebe. Então, não, a partir do momento que eu trago empresários para dentro da cidade de Souza, dentro de um simpósio, onde nós vamos mostrar que estamos preparados, estruturados, para produzir melancia, mamão, melão, abacaxi, uva, enfim, o que a gente quiser produzir, nossas terras produzem. Se a gente tem a certeza que existem empresários lá em Juazeiro que compram a nossa produção, então nós vamos produzir. Não adianta você produzir melancia, se daqui a 6, 8 meses você produz e não tem a quem vender. E a feira não absorve. E aí você perde. Então, nós temos que começar a ampliar a nossa produção nesse sentido, que vai agregar valor, que vai agregar a geração de emprego. Então, eu vou, com certeza, fazer esse trabalho ao lado do governador para que nós possamos ter investidores que comprem a nossa produção. E aí, Souza vai sair da dependência do poder público. Nós vamos gerar emprego, nós vamos fortalecer o nosso comércio, nós vamos gerar renda. E a partir do momento que a gente faz isso, uma cidade grande, uma cidade rica, uma cidade pujante. Souza foi a terceira cidade, Peço e Conrado, na década de 80, quando nós produzimos algodão. E olha que era apenas uma cultura, era monocultura. Nós produzíamos somente algodão e nós chegamos a ser a terceira cidade em arrecadação de ICMS. Imagina se a gente produz o melhor coco do Brasil. Imagina a gente produzindo uva, produzindo melancia, mamão, manga. Enfim, nós vamos voltar a brigar pelos primeiros lugares em arrecadação de ICMS. A cidade de Cajazeiras teve êxito na eleição passada, agora, e elegeu 3 deputados. E a vocação de Cajazeiras, que também pode ser a fruticultura, tem um potencial muito grande na educação. Hoje, Cajazeiras gera muito emprego e renda através das universidades. Cajazeiras hoje já está na frente de Souza, onde tem um aeroporto, que poderá ser também um aeroporto de carga. Nós temos que trabalhar... Mas o prefeito de Souza disse que vai ter aeroporto em Souza também. Olha, já está no seu... vai terminar o 10º ano de gestão. Então, o que promete é muita ficção, é muito filme na cabeça dessas pessoas que ficam sonhando e prometendo coisas que já estão no 10º ano. Já é o 10º ano. Você acha que Tairone promete demais e cumpre de menos? A sorte dele é que ele sempre teve o governo do Estado para tapar um buraco numa rua, para fazer alguma coisa. Porque se você for buscar os 4 anos, eu vou buscar 4 anos para trás, a gestão de Ricardo Coutinho. Trouxe um centro de reabilitação lá para o conjunto Mutirão. Gerou 40 empregos, no mínimo. Eu não sei agora na eleição se geraram mais. Trouxe uma cidade madura, trouxe uma escola técnica, trouxe o asfalto que liga Souza ao aeroporto, trouxe ginásio poliesportivo. E a atual gestão trouxe o quê? Você não vê uma obra de impacto nem do município, nem do governador. Se você encontrar os 2 dinossauros que estão sendo construídos há 6 anos, é porque eles gostam de jogar. A atual gestão joga para a imprensa e joga para a torcida de Souza, como se a gestão passada não fosse dele. Mas na coletiva de Tairone tem todo mês tem obra em Souza. Pois é. Os 2 dinossauros que estão sendo construídos, foi uma emenda que eu consegui com José Maranhão. Faz 6 anos. Então, os dinossauros são obra de André Gadelha? Está assinado lá na Caixa Econômica. A rodoviária é obra de quem? A rodoviária é a emenda de Leonardo Gadelha, que ele mudou o projeto.
É emenda de Leonardo Gadelha, do deputado. Aí você vê a Souza 2, quem assinou lá na Caixa Econômica foi André. Você vê um ginásio poliesportivo lá, que está sendo construído do lado do Marizão, emenda de Marcondes Gadelha. Uma igreja, a Praça da Bíblia, que está construindo lá perto do Hotel Trudon, emenda de Marcondes Gadelha. Se você for o sistema de monitoramento, emenda de Marcondes Gadelha. Se você puxar para os asfaltamentos que estão chegando na cidade de Souza, também foi emenda de Leonardo Gadelha. Então, meu irmão, é muito fácil você falar através da imprensa, através das mídias, e não provar com documento. É muito simples, Pedro. A questão é que eles olham para a gestão como se a gestão passada fosse a minha. A minha já terminou faz 6 anos. Nós já estamos falando na eleição de 2024. E a gestão passada foi a mesma, é continuidade. E você não vê uma obra, você vê a cidade. Como é que o açude de São Gonçalo? Nós estamos no mês de outubro, praticamente passando, já terminando o mês de outubro. Novembro já começa a previsão de inverno. Você tem um açude de São Gonçalo cheio, de janeiro a janeiro vai ter. E você não colocar água nas torneiras de Souza. Souza não tem água. Mas foi um problema que foi criado lá atrás, né? Mais de 4 anos atrás? Mas foi um problema que foi criado lá atrás que você está dizendo que o prefeito não resolve agora. Porque na minha gestão, o açude de São Gonçalo chegou a ter apenas 7% de sua capacidade hídrica. Mas o prefeito Tairone pode estar assistindo agora ou ouvindo e pode dizer assim, mas por que tu não resolveu, André? Mas não faltou água na minha gestão, não. Mesmo com seca, não faltou. E quando faltou, eu furei poços. Foram 116 poços artesianos, que hoje estão colocando novamente as caixas d'água, porque eu visitando cada um, eu estou visitando e apontando, aqui está faltando água, mas eu deixei esse poço. Agora no Sorrilândia 1, eles colocaram uma caixa d'água que estava faltando. Lá no Souza 2, eu soube que já consertaram a bomba. Lá no Guanabara, parece que consertaram também a caixa. Lá no Raquel Gadelha, a caixa está quebrada, colada com cola. Então, esses poços artesianos não era para estar sendo usado para abastecimento humano. Porque tem água no açude, Pedro. Nós somos 11 meses com açude cheio, somente esse ano. E não resolve a questão. E não resolve a questão, é gestão. Não é um bom administrador, não é o bambambam de administração pública, empresarial, e você não consegue, cansou. A cidade está começando a ver, está começando a observar, está começando a acompanhar que não passa de mentiras, rapaz. É só brincadeira, desrespeitando as pessoas, é na rua, no período de eleição agora, aí sai do gabinete, que no gabinete não atende ninguém, vai para as ruas, tomar cerveja, beber, abraçar o povo, subir em cima do jumento, subir em cima de carroça, para querer mostrar que é popular. Mas aí o eleitor sabido foi lá, não deu a votação que era para dar ao deputado estadual, com toda a estrutura do mundo. Ora, você fazer campanha, Pérez, com uma prefeitura por trás é muito fácil. Deixa eu dizer aqui, olha, pessoal, quem quiser mandar o seu áudio ou alguma mensagem para André Gadelha, 83-3531-2251. Está na tela para quem está assistindo. E para você que está pelo rádio, 83-3531-2251. É o nosso WhatsApp, 83-3531-2251. Vamos aqui aí, Lucas, rapidinho aqui. Boa tarde, programa Olho Vivo, dizer que sempre estou na escuta, assim quando posso. Aqui é Marcelo Ribeiro de Souza, do Alto do Cruzeiro, Marcelo do Cradiário, André conhece. André, eu queria dar os parabéns primeiramente pela votação que você obteve nessa eleição e falar sobre agora esse momento que vocês estão vivendo, oposição de Souza, que é um momento que Zé Célio, a partir do momento, sobe no palanque junto com você, Leonardo, se não é a hora de vocês aproveitar esse momento de eleição e já conversar com o Zé Célio para a eleição de 2024 e falar que a eleição se faz de visita, as eleições se faz de conversar com o povo, e vocês sabem como é o povo de Souza, como é as eleições de Souza. Era só isso, minha participação. Marcelo Ribeiro, tem outra pergunta aqui. Eu, Sandra Agioli e Marcelo Agioli estamos em Camboinha, Cabedelo, acompanhando. Edson do Gás. Edson Glais, vidros e alumínios. Boa tarde, estou aqui acompanhando também Souza. O pessoal que está em Itaporanga, voltei em André Gadelha.
e acompanha a entrevista. André e todos de olho vivo estamos acompanhando aqui em Camboinha, ela também aqui mandando aqui, e a Gilvanésia está em Souza, no Souza 2, está dizendo aqui, Souza está passando dificuldade na seca, falta d'água. É aquilo que você vinha falando aqui também, né? Eu quero agradecer a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando e dizer que estamos firmes, caminhar junto, porque sou muito agradecido a todos os votos. Aquele que saiu um voto numa cidade, deu 9 mil na minha cidade. Sou muito grato. É o que eu estava dizendo, você fazer campanha sem prefeitura, sem estrutura, como eu fiz, não é fácil. O que foi que aconteceu que Souza não elegeu ninguém, na sua opinião? Mais uma vez, Petson, os candidatos, foram vários candidatos, claro, mas Souza, Cajazeiras 3 e Souza não teve nenhum deputado estadual eleito. Souza teve 5 candidatos a deputados estaduais. Mas o que é que acontece? Você atribui isso a quem? Olha, a estrutura de governo, do governo do Estado, muito forte, e os deputados federais muito forte. Então, vamos tirar aqui pela região de Cajazeiras. Todos os 3 tinham prefeituras. Se você buscar o de São José de Pirento, tem uma prefeitura. Se você buscar o de Cajazeiras... Não tem Tairone? Não, estou falando por mim. Certo. Né? Não, quem teve estrutura só perdeu porque quis. Perdeu porque faltou competência. O caso de Souza perdeu por falta de competência. Porque você tem uma cidade como Souza, com a prefeitura na mão. E você tem uma cidade como Pombal, que tinha praticamente... Os votos de Poliana, da senadora, que tirou 12 mil votos praticamente em Pombal, podia ter casado o voto. Então, foi falta de competência. Mas se você for observar os 3 de Cajazeiras, as cidades aqui ao redor de Cajazeiras, aqui do Ribeirinha do Rio do Peixe, como se diz, da região de São João do Rio do Peixe, o cara que não tinha prefeitura tinha oposição. E a oposição, quando o prefeito votava num candidato, a oposição votava no outro candidato de Cajazeiras. De Souza é diferente. O prefeito da cidade, vamos dizer, o prefeito da cidade de Nazarezinho votava com Lindolfo, a oposição votava com Paula. Aí você vai para São José Lagoa Tapada, o prefeito votava com Júnior, a oposição votava com Lindolfo. Então eu não tive como entrar em nenhuma das 8 cidades ao redor de Souza. Ou com o prefeito, ou com a oposição. Isso é ruim demais para a região. Isso é péssimo. Péssimo, porque votaram em candidatos. Não é que eu tenho nada contra o candidato de Cajazeiras, pelo contrário. Não, mas faltou... deveria ser votado mesmo. Eu sou a favor do voto distrital, porque a região tem que ter um representante. Souza perder um discurso, perder uma voz na Assembleia, o prejuízo é muito grande. Souza perder uma vaga de deputado federal é maior ainda. Você tem no mínimo 100 milhões em 4 anos que você tem condições de arregimentar, tanto de convênios como de emendas, para qualquer cidade distribuir nos 223 municípios. Mas Souza, eu sou muito grato a Souza, porque Souza votou nos seus filhos. Souza foi à urna e votou em André, votou em Lindolfo, votou em Zé Célio. O que faltou para André ganhar a eleição? Faltou estrutura fora de Souza. Né? Eu acho que eu saía de Souza em busca de 200 votos lá em Alhandra. Olha que eu estou a 500 quilômetros de Alhandra. Só para eu ir e voltar, eu perdi um dia. Só na estrada. Aí depois você ia para Santa Rita, em busca de 200 votos, 300 votos, porque você não tinha como você chegar numa cidade e pegar o apoio de um prefeito, o apoio de uma oposição, porque já estava... Só tinha em Souza. Era para ser em Souza. Eu bati na porta das 8 cidades de Souza, mostrando que eu tinha condições de ganhar. Se tivesse chegado o que eu planejei, eu tinha me elegido. Só que quando eu vi que as cidades ao redor de Souza não dava para entrar da forma que eu imaginava, eu fui para o grande centro. E quando eu fui para o grande centro, você distante, você não tira os votos que você planejava. Então, não consegui chegar porque faltou nas grandes cidades. E as cidades pequenas todas corresponderam, desde Conceição, que me ajudou, Santa Inês, que chegou junto, Maturéia, Emas, Nova Palmeira, enfim, as 8 cidades de Souza deram a votação, aqueles votos mesmo que votam na gente, por conhecer a gente de Souza. Eu sou muito grato. Eu não me arrependo por nada nessa campanha. Foi a primeira campanha que eu fiz muito planejada. Não consegui êxito, porque eu acredito muito no tempo de Deus. Se não era para ser deputado eleito de imediato agora, a gente pode ser deputado. Agora, deputado, quando Pedro assumir,
como também a gente pode ajudar a administração de Pedro com os amigos de Souza. Então, assim, nesse momento agora, estou muito bem resolvida a minha vida em relação a isso. Pensando já em 2024, nós vamos continuar uma caminhada, vamos continuar andando, vamos continuar caminhando, conversando com a população de Souza, apresentar o nosso nome e, se acontecer que nosso nome seja o melhor nas pesquisas para 2024, nós vamos enfrentar novamente a eleição. Antes da sua pergunta, boa tarde, André. Aqui é a turma da Panela. Estamos todos com você. Um grande abraço. Lá no Angelim. No Angelim, acompanhando aqui. Mais um áudio aqui, ó. A todos os ouvintes da TV Diário do Sertão, aqui quem está falando é Pisquelinho, diretamente de Souza. Quem? Eu quero dizer que André Gadelha ele vai voltar. Pisquelinho. Primeiro vamos eleger Pedro. Se Deus quiser, Nossa Senhora, André. E depois você vai voltar à Prefeitura de Souza, porque você é um cara humilde, trabalhador, não é perseguidor, mas o governo que aí está é perseguidor. Você vai voltar, em nome de Jesus Cristo, você vai voltar à Prefeitura de Souza. Primeiro vamos ganhar o governo, depois a Prefeitura de Souza. Boa tarde a todos que estão fazendo o Diário do Sertão. Aqui é Flávio do Peva. E o povo de Souza já se cansou da mesmice. Precisamos de renovação e solução. Nossos jovens estão crescendo, pois só quem fazia era o eterno Zé Maranhão. Pessoal lembrando aqui. Parabéns, André, pela entrevista. Conrado. Ô André, nós sabemos que o prefeito ele precisa ter uma relação amistosa administrativa com a Câmara Municipal de Vereadores. Como é que você avalia hoje o pleito do Parlamento Mirim da cidade de Souza e se você já está conversando com alguns dos vereadores ou suplentes visando um projeto futuro? Olha, nós temos, na eleição de 2020, Leonardo conseguiu lançar mais de 50 candidatos a vereador. Eu acho que o momento agora é unir a oposição. É como bem Pisquelinho falou, é ganhar a eleição de governador. A eleição de governo ganhando, porque é muito fácil você fazer eleição como esses caras sempre fizeram em Souza. Ou ele tem um estado, ou ele tem a prefeitura, ou tem os dois. Se você for buscar a eleição de 2002, onde Cássio foi governador, em 2005, quando eu fui vice-prefeito, nós não tínhamos o governo do estado porque Salomão, na época, rompeu com Cássio. Em 2008, quando eu fui para a eleição de prefeito, nós não tínhamos o governo porque era o governo de reeleição de Cássio. Quando foi em 2010, a eleição de deputado, nós tínhamos o governo do estado, que Maranhão entrou naquele período de 2 anos, nós ganhamos a eleição de deputado estadual. Em 2012, nós não tínhamos nem prefeitura, nós não tínhamos estado e nós ganhamos a eleição de prefeito em Souza. Em 2016, nós tínhamos a prefeitura, mas nós não tínhamos o estado e perdemos a eleição para prefeito. Em 2020, nós não tínhamos nenhum dos dois, perdemos a eleição. Você fazer campanha com o governo do estado, onde você tem uma máquina de votos que são utilizados, que eles sabem utilizar o hospital, diferentemente da gente, a gente trata as pessoas e trata os serviços públicos com muito respeito. Independente de quem votou em André, de quem não votou em André, teria e teve atendimento, tanto na prefeitura como no estado, diferente da deles. Se você tiver uma copartidária, você não é atendido, você não é correspondido àquela altura. Então, fazem política. E eu estou falando sem comentar em relação a emprego. O estado, hoje em Souza, tem 2.100 empregos. Você sabe o que é 2.100 empregos? 2.100 pais de família que estão lá há 16 anos. São 16 anos que estão lá. E esse pessoal vota em quem o candidato ao governador mandar. A maioria vota. Nessa eleição, não. O que eu tenho recebido de ligações de pessoas que estão lá, que vão votar contra o governo, porque não acredita mais na continuidade de um governo como o de João, que não viu o que João prometeu na eleição passada. O que tem de gente no governo que não vai votar em João, que está com o carro adesivado, que está com a casa adesivada, que está com a moto, que está fazendo visita. O que esse pessoal tem entrado em contato comigo, peço, não está no gibi. As pessoas não acreditam mais nessa humilhação, as pessoas não aceitam essa humilhação. É um pai de família que está saindo de casa, saindo do seu trabalho às 5 horas da tarde e tem que ficar na rua até 10, 11 horas da noite. Tem mulheres que estão deixando seus filhos na casa do vizinho porque tem que sair pedindo voto para o atual governo. A cidade não aceita mais isso. Você acha que a estratégia de Tairone prejudicou a campanha de João em Souza? Eu acho que a continuidade, isso é um ciclo. Né? Eu acho que a alternância do poder tem hora que acontece.
E as pessoas já botaram, já carimbaram. Quando o povo pende para um lado, não tem quem toma a frente, só Deus. Só Deus, se botar a mão em cima, se resolve. Agora, se deixar, o povo pendeu. O povo não quer mais. O povo sabe que João se elegeu dizendo que o nome dele era João. A Paraíba vai esquecer disso. Que as pessoas não sabiam quem é João. Meu nome é João. Porque ninguém sabia quem era esse rapaz. Era um super técnico. Era um cara que era um super secretário. Aí você viu que os 6 secretários que eram do tamanho dele, chefiados por ele, todos 6 foram presos. Ele foi eleito com o dinheiro da Calvário. Quantas famílias morreram, perderam entes queridos? Quantos alunos deixaram de estudar? Quantos filhos de pessoas humildes deixaram de se formar, de ter uma oportunidade? Com o dinheiro desviado da Calvário. A Paraíba lembra disso. A Paraíba votou nesse governador que está aí, porque achava que ia ser a continuidade daquele governo avassalador que Ricardo implantou, com obras, com estradas, que foram recursos que Cássio Cunha Lima, lá em 2008, conseguiu esse recurso na Andina de Fomento. Em 2010, 2008, 2009, Zé Maranhão conseguiu desbloquear os recursos e caiu de mão beijada para Ricardo executar todas as obras de estrada da Paraíba. E aí lançou, tanto que João foi lançado candidato a prefeito de João Pessoa e desistiu. Desistiu da eleição porque o povo não conhecia João, não queria João, e João ganhou, e toda a cidade, toda a Paraíba sabe como foi que ele ganhou, com os recursos da Calvário. Não foi outra história. E aí agora as pessoas acordaram, os paraibanos estão vendo que nós precisamos mudar, nós precisamos avançar. E a Paraíba parou no tempo, parou na segurança, parou em infraestrutura, parou em geração de emprego. É um governo que cobra imposto. Ele chegar a dizer num debate que não cobra o imposto do sol. Eu tenho energia solar na minha empresa e eu pago o imposto de energia solar. Quem tem energia solar em casa está me ouvindo e está me vendo pelo Instagram, pelo Diário do Sertão e sabe que paga. Você pega sua conta que você vai ver lá o ICMS cobrado na energia injetada. Aí você achar e dizer que não cobra imposto de frete. Eu agora mesmo fui fiscalizado, fui denunciado pelo governo, com processo do governo do estado, porque eu tenho que pagar frete do caminhão que carrega meu combustível. Eu sou proprietário de um posto de combustível, o meu caminhão que traz o meu combustível, eu tenho que pagar um imposto sobre o frete do meu caminhão. Aí tem essa paciência, é brincadeira. E outra coisa, veio cobrando em 5 anos, tenho que ir lá no governo do estado parcelar. Então isso é um absurdo. O que o governo faz, cobrar imposto, arrecadar imposto, matar quem gera emprego, massacrar quem está gerando renda. E isso eu estou falando apenas em 2 segmentos, quem está produzindo energia limpa e quem vende combustível, trazendo no seu próprio caminhão. E fora os outros, o incentivo que ele traz de 2% de ICMS para empresários, que se o empresário não adesivar o carro e dizer que vota nele, é sujeito a cortar o incentivo, a gente tem que acabar com isso. Se o empresário tem o direito ao incentivo, ele terá e vai continuar tendo. Então, Pedro vem com a nova história, vem com um novo pensamento, vem com uma nova ideologia e podem apostar que fará diferente na Paraíba. E eu quero fazer parte dessa história, eu quero fazer parte dessa nova política, dessa política que Pedro vai implantar, respeitando a população, respeitando os funcionários públicos e fazendo a Paraíba avançar. André Gadelha, obrigado pela sua participação aqui no programa Olho Vivo, aqui na Rede Diário do Sertão, mais precisamente para você que está na cidade de Souza, nos acompanhando aqui pela Líder FM. Obrigado, sucesso na campanha aí. Lamento por Souza não ter nenhum deputado estadual, mas quem sabe, como você mesmo disse, o Souza possa ter, vocês são suplentes, tanto Lindolfo como você, possa assumir um cargo lá e... Mas assim, mais uma vez, eu parabenizo quem está em Souza. Souza, dessa vez, Souza votou em Souza. Diferente de outras legislaturas que votaram em Gobira. Gobira tirou muito voto em Souza. Chegou a tirar 5 mil votos. Tiraram muito, lá, não só Gobira, outras pessoas tiraram muito voto de Souza. Então, que Souza continue votando em Souza. E que Souza possa continuar progredindo. Que vem aeroporto, estão dizendo que vai vir aí o hospital o Laureano, vai ser aberto lá, tanto o João como o Pedro estão dizendo que vão vir. Que venha. Que venha. Contando que vem, fica mais perto da gente. Que está dizendo que vai vir o hospital de trauma. Eu vi na propaganda de Pedro que o hospital de trauma vai ser em Souza. Que venha, não vá para Pátio, porque Pátio já tem cor demais, é longe. Se vir para Souza, vem para Cajazeiras, vem para o Vale. Também. Se vier para Cajazeiras, fica muito Souza. perto.
Eu sempre fui a favor de que o que vem para Cajazeiras vem para Souza. O que vem para Souza vem para Cajazeiras. Eu imagino um dia, sonho com isso, viu, André? As duas cidades duplicadas aqui. Aí a gente vai virar um Crajubá. Com certeza. Eu acho que é para isso, viu, pessoal? Lhe atrapalhando, eu acho que é para isso. Eu acho que nós temos duas cidades importantes no estado da Paraíba, que é Souza e Cajazeiras, uma cidade que gera emprego, uma cidade que arrecada ICMS, uma cidade que tem como produzir, tem lideranças políticas. Cada um com sua vocação, né? Cada um com sua vocação e uma completa a outra. Então a gente tem que brigar pela Transnordestina a nível de federal. Nós temos que brigar para que a transposição chegue lá em Curemas. Agora, para isso tem que ter 2 prefeitos de cabeça aberta, tanto em Cajazeiras como em Souza. Eu acho que Cajazeiras e Souza, apesar de dizer que tem uma rivalidade, deveriam se unir. Mas a rivalidade é no futebol. Para se criar um projeto maior para desenvolvimento, como a Zona Franca do Semiárido. Tem que ter 2 prefeitos com cabeça aberta, né? A Zona Franca, a Zona Franca de Souza eu criei quando fui deputado e já foi publicado. E a Zona Franca de Cajazeiras também foi criada na época, eu não vou dizer quem foi o deputado que criou, que agora eu não me recordo. Na época eu fui deputado junto com o Zé Aldemir e fui junto com o Vitoriano. Mas foi criada essas duas zonas francas. A de Souza eu tenho certeza que fui eu que criei e aqui também. Então nós temos que atrair empresários, porque Cajazeiras desenvolveu muito com a educação. Sim. As universidades... É um polo educacional hoje. Um polo educacional. Faz jus que ensinou ao fundador. Então, Souza tem uma vocação de agricultura e pecuária. Industrial. Então, nós temos que avançar com isso. Nós precisamos estar unidos. A rivalidade de Souza e Cajazeiras fica no futebol. Fica dentro do Marizão e dentro do Perpetão. Fora isso... E agora nem isso tem mais, porque está na segunda divisão. Aí é complicado. Aí Souza ganha de Cajazeiras em relação a isso. Mas vamos fazer essa política. Eu acho que... Você defende essa política de união? De união. Preguei isso aqui em outras entrevistas que prestei aqui na Diário do Sertão. Estamos juntos. Cajazeiras precisa apostar no novo. Pedro é o novo. Pedro vem com a nova história. Vamos unir a Souza. Vamos desenvolver o Alto Sertão paraibano. Souza e Cajazeiras precisa ter deputado estadual. Você tirando Hugo Mota de Patos, todos os 11 é dos grandes centros. Verdade. Então, antigamente Souza tinha 2. Exatamente. Né? Chegou a ter 2, chegou a ser presidente da Assembleia, ter senador, ter deputado federal em todas as legislaturas, e Souza e Cajazeiras perderam. Cajazeiras há mais tempo. Cajazeiras, eu acho que o último deputado federal deve ter sido Zé Aldemir. Foi Zé Aldemir. Zé Aldemir. Né? Então, assim, Zé Aldemir, Vitoriano deve estar vaga. E teve Souza teve recentemente Leonardo como suplente, Marcondes também naquela época, quando o falecimento do menino de Campina Grande, ele assumiu, Romulo Gouveia assumiu por quase 2 anos. E depois a gente só perdeu, o Alto Sertão perdeu. Então a gente precisa mudar essa história. Então estaremos prontos e fazer uma política verdadeira, uma política realmente voltada ao desenvolvimento dessas 2 cidades que precisam, que agora Cajazeiras fez o dever de casa, tem 3 deputados que façam esse discurso, que se unam em prol da cidade, em prol dessa região que deu uma votação extraordinária a todos os 3, que eu irei fazer a minha defesa, mesmo não ter sido votado na Grande Souza, mas aqueles votinhos que saíram de 30 num canto, de 150 no outro, de 300 no outro, eu vou honrar trabalhando para todos eles distintamente, sem nenhuma distinção, e que Pedro possa levar o direcionamento das 8 cidades de Souza, o progresso e saia dessa perseguição das injustiças que acontecem hoje. Ô André, rapidinho, a gente não poderia deixar de encerrar essa entrevista perguntando como é que você avalia o posicionamento da campanha nacional. Olha, a campanha nacional, eu sou do MDB, a vida toda do MDB. No primeiro turno, caminhei junto com o veneziano, com apoio de Lula. Nesse segundo turno, eu estou com Pedro e estou na linha independente. Independente lá em Souza. E eu quero... Mas está com o povo de Bolsonaro lá, né? Lá eu estou com o povo de Bolsonaro, estou com o povo de Lula, estou com o povo de Simone Tebet, estou com o povo de Ciro Gomes. Todo palanque lá hoje. Hoje nós estamos num palanque neutro. Quem quiser votar em qualquer presidente, nós estaremos juntos. O nosso propósito agora é a eleição de governo do Estado. Nível nacional, não é Souza que vai resolver o resultado a nível nacional, mas Souza pode ajudar a resolver a nível estadual. Então vamos com Pedro, e aí qualquer presidente que esteja lá, Pedro vai bater na porta e vai trazer e atrair investimentos para a nossa Paraíba.